Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graça e paz, meu irmão e minha irmã do Salmo 128. Hoje vamos meditar em Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 56 aos versículos 68. E repare que nesses versículos finais, veremos que este trecho continua sendo extremamente forte e solene, revelando o nível mais profundo das consequências da desobediência. E aqui, com o auxílio da Torá e da interpretação do Rabino Rashi, conseguimos compreender não apenas o que está escrito, mas também a profundidade espiritual de cada detalhe. Versículo 56. A mulher mais delicada e mais mimosa entre vós, que por mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será mesquinha com o marido que repousa no seu seio, e com o seu filho e com a sua filha. Veja aqui, este versículo descreve a quebra total da ordem natural e dos laços afetivos causada pela fome extrema e pelo desespero do cerco. Pois veja que, mesmo a mulher mais delicada, acostumada ao conforto e que jamais precisou trabalhar ou sofrer, na hora da fome extrema, se tornaria cruel e egoísta. Ou seja, a necessidade de sobrevivência seria tão grande que faria com que ela negasse alimento até mesmo ao marido e aos próprios filhos, pessoas que normalmente seriam as mais amadas. E Rashi explica que a expressão se refere tanto aos filhos crescidos quanto aos bebês. A delicadeza e a bondade naturais desapareceriam diante da fome. Ela se tornaria tão mesquinha que, quando comesse um pedaço de carne, não daria parte a ninguém que estivesse ao seu lado, nem mesmo aos seus entes queridos. Entenda que o sofrimento extremo transforma o coração e faz com que o instinto de vida se sobreponha ao amor. Por isso é muito comum pessoas sofridas se tornarem pessoas rudes. E para que isso não aconteça, é preciso que elas sejam curadas pelo amor de Deus. Versículo 57. E quanto ao filho que lhe nascer, ela não lhe dará a comer, nem coisa alguma do que sair do seu corpo, porque lhes faltará tudo no estrangeiro, no tempo em que o teu inimigo te cercar nas tuas portas. Repare que por este versículo percebemos que a cena se torna ainda mais chocante. A mãe, desesperada pela falta de tudo, não teria nem mesmo que dar ao filho recém-nascido. A imagem simboliza a destruição completa da provisão e da esperança, mostrando que nem o vínculo mais sagrado entre mãe e filho seria poupado pela miséria causada pela desobediência. E Rashi complementa o comentário anterior, explicando que essa dureza atingiria também os bebês. A fome seria tão grande que ela não compartilharia nada do que comesse, nem mesmo com a criança que acabara de trazer ao mundo. É uma representação gráfica de como o pecado e o afastamento de Deus trazem consequências terríveis que afetam a todos, sem exceção. Versículo 58. Se não tiveres cuidado para observar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temer este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Ou seja, este versículo é um aviso solene. Todas as consequências descritas aconteceriam se o povo não cumprisse fielmente a Torá. A chave para evitar o mal e receber a bênção está em observar os mandamentos e viver com reverência ao nome santo de Hashem, reconhecendo sua grandeza e autoridade. E Rashi destaca que a obrigação é observar todas as palavras da lei, não apenas algumas. O temor a Deus é o fundamento de toda a sabedoria e da vida abençoada. É esse temor que leva a pessoa a cuidar para não transgredir a vontade divina em nenhum aspecto. Versículo 59. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas, e males graves e duradouros. E veja que a Torá nos ensina que as punições não seriam comuns, mas sim extraordinárias, diferentes de qualquer mal que o povo já tivesse visto. Elas afetariam não apenas a geração presente, mas também as futuras, demonstrando a seriedade da aliança firmada entre Deus e Israel. E conforme Rashi, essas pragas seriam implacáveis, literalmente fiéis em cumprir a sua missão de castigo.
Elas seriam mais notáveis e distintas de todas as outras, pois viriam diretamente da mão de Deus para cumprir o seu juízo. Versículo 60. E fará voltar sobre ti todos os males do Egito, diante dos quais tu tremeste, e se apegarão a ti. Ou seja, Deus traria de volta as mesmas aflições e pragas que o povo presenciou e temeu quando estava no Egito. Agora, ao invés de serem libertos delas, elas se voltariam contra eles próprios, como um lembrete do que poderiam evitar se permanecessem fiéis. E Rashi explica que Israel ficou aterrorizado com as pragas que atingiram o Egito. Agora, essas mesmas pragas seriam usadas como ameaça, pois o medo só pode ser provocado através daquilo que a pessoa já conhece e teme. O versículo cita Êxodo 15, versículo 26, para reforçar que a saúde e a proteção dependem da obediência. Versículo 61. Também toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, o Senhor trará sobre ti, até que sejas destruído. Então entenda que não apenas os males mencionados, mas qualquer tipo de doença e desgraça, mesmo os não citados explicitamente, poderiam vir como consequência. Pois a mensagem é clara. A desobediência abre portas para todo tipo de sofrimento, e só a volta a Deus pode restaurar a proteção. A palavra hebraica traduzida como trará e além expressa a ideia de subida ou manifestação plena. Tudo o que estava oculto ou reservado viria à tona para cumprir o propósito divino. Versículo 62. E ficareis poucos em número, vós que estáveis tão numerosos como as estrelas do céu, porquanto não ouvistes a voz do Senhor vosso Deus. Pois a grande promessa de multiplicação, feita aos patriarcas, seria revertida. O povo que era para ser uma nação grande e forte se tornaria pequeno e fraco, resultado direto da falta de escuta e obediência à voz de Deus. E Rashi resume dizendo que, ao invés de serem numerosos como as estrelas do céu, eles seriam reduzidos a um número muito pequeno. A benção do crescimento e da prosperidade está diretamente ligada à fidelidade aos mandamentos. Versículo 63. E acontecerá que, como o Senhor se alegrava em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e em vos destruir, e sereis arrancados da terra onde ides possuir. Assim como Deus tem prazer em abençoar e ver o seu povo prosperar quando ele anda na retidão, ele também executará a sua justiça quando houver rebelião. A expulsão da terra prometida seria a consequência final do afastamento contínuo. E Rashi esclarece um ponto importante. Deus não se alegra com a perdição dos ímpios, mas fará com que os inimigos se alegrem com a desgraça deles. O verbo usado não significa prazer no sofrimento, mas que a justiça será cumprida de forma irreversível e completa. Versículo 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Aqui vemos que a dispersão entre as nações é descrita como uma realidade dolorosa. Longe de sua terra, de sua cultura e de sua fé, o povo estaria sujeito a influências estranhas e até mesmo à idolatria, por falta da orientação e da proteção divina. E Rashi explica que servir a outros deuses não significa necessariamente que eles adorariam ídolos voluntariamente, mas que seriam obrigados a viver sob o domínio de nações idólatras, pagando impostos e tributos a governantes que servem a deuses falsos. E repare que este era o contexto exato em que Israel vivia quando Jesus foi enviado por Deus a este mundo. Versículo 65. E entre essas nações não terás descanso, nem haverá lugar de repouso para a planta do teu pé. Mas ali o Senhor te dará um coração tremúlo, e desfalecimento de olhos, e angústia de alma. Pois mesmo na diáspora não haveria paz nem estabilidade. A insegurança seria constante, e o sofrimento interno, medo, ansiedade, desespero, seria tão grande quanto as dificuldades externas. E segundo Rashi, não terás descanso. Significa insegurança total. A pessoa não se sentirá tranquila em lugar nenhum. Coração trêmulo. O termo hebraico lev hagaz descreve um coração amedrontado, ansioso, que vive em constante tensão, como se estivesse sempre esperando algo ruim. Rashi compara essa sensação ao medo do abismo. Versículo 66. E a tua vida estará em suspenso diante de ti, de noite e de dia andarás atemorizado, e não estarás seguro da tua vida. Ou seja, a própria existência se tornaria uma incerteza constante. A cada momento, a pessoa viveria com a dúvida se sobreviveria ao dia seguinte, vivendo em estado de alerta e medo permanente. E Rashi interpreta que a vida fica pendente, talui,
como algo suspenso por um fio. A dúvida sobre o futuro seria tão grande que a pessoa pensaria: talvez eu morra hoje pela espada que está sobre nós. É como quem compra grãos no mercado e não sabe se terá o que comer amanhã. Incerteza total. Versículo 67. À tarde dirás: quem me dera que fosse manhã? E pela manhã dirás: quem me dera que fosse tarde? Por causa do temor do teu coração, com que andarás atemorizado, e por causa do que verão os teus olhos. E a interpretação é que o sofrimento seria tão grande que o tempo pareceria não passar. A pessoa desejaria que a noite acabasse logo para chegar o dia, e quando chegasse o dia, desejaria que voltasse a noite, pois nem um nem outro traziam alívio, pois os problemas se intensificariam progressivamente. A cada hora, a desgraça parecia maior do que na anterior. A ansiedade e o medo do que poderia acontecer a seguir tornariam cada momento insuportável. Versículo 68. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse: não verás mais isso, e ali vos vendereis a vossos inimigos por servos e por servas, e não haverá quem vos compre. Ou seja, o retorno ao Egito, símbolo de escravidão e sofrimento do passado, seria uma das maiores humilhações. Eles seriam levados de volta àquela situação da qual foram libertos com tamanha grandeza, e até mesmo na hora de serem vendidos como escravos, não haveria quem quisesse comprá-los. Tamanha seria a sua miséria e rejeição. E segundo Rashi, voltar ao Egito em navios seria uma viagem forçada e vergonhosa pelo caminho que eles pensaram nunca mais ver. Não haverá quem vos compre. Embora o versículo diga: vocês serão vendidos, na prática, não haveria compradores. Isso mostra o auge da desgraça. Ninguém os queria nem mesmo como escravos. Rashi também lembra que as maldições foram proclamadas no Monte Sinai como parte da aliança, para que sempre se lembrassem das consequências das suas escolhas. Mas qual é a sabedoria para os dias de hoje? Então perceba que este texto não fala apenas de juízo, mas revela algo muito profundo sobre a nossa vida espiritual. Porque Deus não deseja apenas que conheçamos a sua palavra, mas que vivamos com temor, reverência e alegria diante dele. E quando nos afastamos de Deus, não perdemos apenas bênçãos, pois começamos a perder também a nossa paz, a nossa identidade e os nossos valores e até a sensibilidade espiritual. Entenda que a ausência de Deus gera desordem em todas as áreas da vida, seja a área emocional, a familiar, a espiritual e até a área física. Por isso, permanecer em Deus é mais do que uma decisão espiritual. É uma proteção completa para a nossa existência. Então, o maior ensinamento é: valorize a presença de Deus enquanto você a tem, sirva com alegria e permaneça firme, porque longe dele tudo se torna instável. Então espero ter te abençoado tremendamente com este estudo, e que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, te dê paz, te cure, te fortaleça e te livre de todo mal. Que haja sobre a tua casa a bênção, a provisão e a proteção do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te prospere para que você seja cada vez mais e por muitos anos dizimista fiel, ofertante e capaz de sustentar profetas e missionários. E que o Senhor abençoe a ti e a tua família com a bênção do Salmo 128. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.